Se tem algo que 2025 deixou muito claro, é que logística deixou de ser puramente operação. É claro, não existe logística sem execução, sem a presença física em campo, atendendo clientes, atendendo fornecedores, fazendo os produtos e os serviços circularem por todo esse país. Da nossa visão sobre as tendências de 2026, da nossa animada e divertida área de logística. Definir o que fazer com os milhões de dados que todos os dias, todas as horas, circulam pela logística, circulam pela cadeia de suprimentos. Empresas que estão acostumadas a tratar esses dados de maneira tradicional, passiva ou reativa, essas empresas não irão conseguir tirar o melhor, que é transformar esses dados em informações que permitam que as suas decisões estratégicas sejam formatadas e tomadas a partir da análise inteligente desses dados. Talvez o tópico mais subestimado por nós, gestores de logística, de supply, e que temos que mudar a forma com que nós olhamos para ele, a gestão de pessoas. Não dá mais para ter uma gestão de pessoas tradicional, olhando meramente para indicadores de produtividade, olhando para as pessoas como números. Óbvio, logística é sobre produção, sobre produtividade, com qualidade. Falamos aqui de ferramentas que são importantíssimos para ajudar a ganhar escala, inclusive em nossas operações, mas tudo começa com um processo seletivo e de retenção muito bem feitos. E antes disso, eu preciso ter um time de gestão, meu time de coordenadores, meu time de liderança de uma operação logística extremamente bem engajado, extremamente envolvente, que permita uma proximidade com os colaboradores a ponto de fato, entender o que é a demanda, o que eles requerem, aonde que eles clamam por melhorias e que muitas vezes não são melhorias que requerem grandes investimentos. Historicamente, as pesquisas de clima mostram que boa parte da insatisfação dos times ela não está somente relacionada à remuneração e a benefícios. Claro, parte muito importante e que os RHs, inclusive, têm feito um esforço descomunal na última década para poder trazer de forma criativa novas formas de reter em termos de pacote de benefícios, programas que apoiam o colaborador. Mas a gestão que faz o corpo a corpo com o colaborador, ela é, via de regra, uma das chaves de sucesso ou de insucesso para aquele clima organizacional não estar tão bom quanto ele deveria e quanto nós almejamos. Portanto, juntando um time de gestão bem capacitado, envolvido e com a capacidade de escutar os colaboradores, com processos bem desenhados, automação para escalar o seu negócio, você realmente vai ter resultados diferentes em 2026, trazendo as pessoas não com dor de dono, mas com atitude de dono. Falando um pouco de automação ou de automatização, é fato de que com a quantidade imensa de dados que precisam ser tratadas, com o apoio das ferramentas de IA, elas precisam ser integradas a softwares, a aplicações de gestão de armazéns, de gestão de frete, torres de controle, os WMS, os TMS, que existem diversas opções no mercado. O Brasil tem se desenvolvido rapidamente nesse quesito e tido soluções locais que não deixam nada a desejar às soluções internacionais e melhor, são extremamente adaptadas, né, porque são oriundas aqui de dentro do país, às questões fiscais, às questões tributárias, etc. Somando-se a parte de softwares com a parte de automação, não deixe de olhar para as opções que tem no mercado. Desde a pandemia,
surgiram empresas integradoras de soluções de automação no Brasil que usam 95% da sua solução de software ou de hardware produzidas no Brasil. Isso fez com que o custo de fabricação diminuísse absurdamente, né? Então, já tem ferramenta há alguns anos no mercado, isso vem sendo inclusive de maneira muito intensa aplicada no varejo, principalmente o alimentar, que historicamente não tinha exposição quase que nenhuma a automações falando de centro de distribuição por conta do custo, que sempre foi muito inacessível vis-à-vis as margens super apertadas do varejo alimentar, por exemplo. Mas tem se tornado muito acessíveis essas ferramentas e você não precisa fazer um investimento de uma ferramenta que é absolutamente desnecessária nesse momento. Você pode e deve fazer um estudo de viabilidade econômica de um sorter, de um picking cart, de um comando por voz para aplicar na sua área de picking. Tem uma série de soluções que funcionam muito bem, sob medida, especializadas, com diversos cases de sucesso e que você precisa olhar para elas e precisa trazer para dentro da sua organização. Outro ponto importante, o cálculo do ROI, o retorno de investimento destes investimentos, ele não pode mais ser olhado como tradicionalmente era visto, pegando o CAPEX, o capital empregado, versus a economia, a produtividade em horas homem que aquilo vai me gerar. Não, por um fator muito simples. Não tem hora homem disponível no mercado. Os mercados, os grandes polos logísticos do Brasil estão extremamente carentes de mão de obra. Então, não é uma questão de se eu vou diminuir ou não o meu custo para operar. É porque eu não tenho opção. Eu preciso investir em automação para algumas partes do meu centro de distribuição, seja conectando um recebimento a um armazenamento, seja conectando todo o meu picking à minha expedição, mas tem uma série de ferramentas disponíveis, né, para que você possa olhar e com retornos muito interessantes. Portanto, não deixe de olhar isso com carinho em 2026. Se a sua logística precisa evoluir em 2026, o primeiro passo é você reconhecer aonde ela está hoje. Aqui na Pandalog nós conectamos tendências com resultados práticos e nós podemos te apoiar nos processos, na avaliação de tecnologia aplicável ao seu segmento e que seja acessível e também no seu redesenho de estrutura organizacional. Vamos conversar?